As baterias de níquel-cádmio. As baterias de níquel-cádmio, elas são mais novas, vamos por ser assim dizer, mas elas também têm uma construção um pouquinho diferenciada. Aqui, a gente tem uma versão do custo-benefício. Elas são mais rápidas no carregamento do que as de chumbo ácido, possuem um baixo custo de manutenção, porém elas são mais pesadas. Por que ela tem um baixo custo de manutenção? Bom, a gente já viu que a de chumbo ácido a gente precisa ficar completando com líquido, fazendo o teste. Essa daqui já não tem toda essa demanda. E elas são mais rápidas no carregamento porque elas não têm esse processo químico tão demorado como é a sulfatação. Elas são mais práticas. Porém, ela tem uma desvantagem, ela é mais pesada. A sua construção ela é feita com placas positivas de hidróxido de níquel, placas negativas de hidróxido de cádmio. E aqui, de novo, a gente tem um positivo e a gente tem um negativo. O que que acontece aqui? A gente tem a presença de uma ponte, que é o nosso eletrólito, que é uma mistura de hidróxido de potássio e H2O destilado. Em seu carregamento, as placas absorvem eletrólito e em seu descarregamento o processo se inverte. A manutenção em uma bateria de níquel-cádmio. Como que ela vai funcionar? Bom, elas são intercambiáveis com as de chumbo ácido. Então, se eu tenho uma aeronave que está funcionando com uma bateria de chumbo ácido, eu posso ali ir lá trocar por uma de níquel-cádmio, sem nenhum problema. Isso daí não causa dano à minha aeronave. O compartimento tem que estar limpo e com a pintura adequada. Bom, a gente sabe que a gente precisa ter a pintura adequada, por quê? Evitar a corrosão. E por que a gente fala que aqui o eletrólito é extremamente perigoso? Naquele anterior, na de chumbo ácido, havia o constante reabastecimento. Nesse tipo de bateria, não. Você vai somente avaliar o funcionamento da bateria. Esse eletrólito que está no interior dela é muito perigoso. Então a gente recomenda, como tudo na manutenção, o uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Nunca utilizar escovas metálicas na limpeza. Se você utiliza escovas metálicas, você pode provocar fagulhas e ainda danificar os conectores, os bornes da bateria, que a gente pode chamar. Então, não se use escovas metálicas. Assim como você pode levar isso aí para o seu dia a dia em praticamente tudo que é eletrônico. Você não vai utilizar escovas metálicas em um equipamento eletrônico, salvo raríssimas exceções e aplicações muito específicas. Mas e se uma das células estiver totalmente descarregada? Bom, a gente vai utilizar um método chamado de equalização. Essas baterias, elas são feitas com placas, elas têm células. Por exemplo, uma bateria de 20 volts, ela vai ter diversas células ali dentro. 10 células de 2 volts, por exemplo. Vão ter diversas. Estas células podem ser substituídas independentemente. Ou seja, se eu tenho uma com um problema, eu posso substituí-la. Só que o que acontece? Quando você tem uma célula que descarregou por completo, você deve colocar todas em um mesmo potencial. É como se você estivesse forçando todas a ficarem com potencial zerado, para aí sim você colocar uma carga. Por quê? Se uma descarregou totalmente, quando você for fazer o carregamento, pode ser que essa célula em específico não acompanhe as demais ou não consiga atingir o nível de carga desejado. Aí você vai ter um problema de que sua bateria não vai apresentar a tensão nominal para a qual ela foi feita. Então você precisa utilizar esse método chamado de equalização. Vamos aqui analisar um pouquinho a manutenção nas baterias de níquel-cádmio. Bom, observação. Carga contínua elevada, carregando na tensão constante de 28,5 volts. E a corrente não cai abaixo de 1 ampere após a carga de 30 minutos. Causa possível é a célula defeituosa. Qual que seria a nossa atitude corretiva? Ainda durante a carga, testando as células. As que estiverem 0,5 abaixo estão defeituosas e deverão ser substituídas. Outra situação problema. Isso daqui, para quem não conhece, é o chamado de troubleshooting, que é pesquisa de pane. Você tem diversos padrões de panes que podem ocorrer e o próprio fabricante já te indica o que é o ideal para aquele problema. Então, carga contínua elevada após a substituição das células defeituosas ou a bateria não apresenta capacidade em ampere-hora. Desequilíbrio nas células. Você vai descarregar a bateria e curto-circuito as células individualmente durante 8 horas. É aquela equalização que a gente comentou no slide anterior.
Bateria com baixa capacidade, células desequilibradas ou defeituosas. Repita o teste de capacidade e carregue pelo método de corrente contínua, no máximo 3 vezes. Se a capacidade não se apresenta, substitua as células defeituosas. Tensão nula, ou seja, a bateria já era, morreu. Você faz a medição e ela não apresenta nem 1 volt, ela está zerada. Bom, falha total da bateria. Você deve verificar os terminais e conexões elétricas, verificar se há células secas e verifique quanto a carga contínua é elevada. Então isso aqui é uma falha total da bateria. Então pode ser virtude de uma falha interna ou de uma falha de procedimento. Precipitação excessiva de cristais brancos nas células. Entre parênteses, sempre haverá algum carbonato de potássio. Então assim, é normal ter algum resíduo. É normal que exista essas partículas ali no interior. Mas uma causa desse problema pode ser o derrame excessivo. A bateria, como que a gente vai conseguir resolver esse problema? A gente vai colocar ela em uma alta corrente de carga, alta temperatura ou nível elevado do líquido. A gente vai limpar a bateria, carregar pelo menos por um tempo e verificar o nível do líquido de novo. O empenho do invólucro da célula. Se isso aqui, se você tem algum problema, o empeno significa que houve algum problema. Normalmente o empenamento está relacionado à alta temperatura. A gente já comentou que qual é um dos fenômenos? Quanto maior a corrente, maior a perda por calor, ou seja, o efeito térmico acompanha esse efeito elétrico. Então, alta temperatura ou sobrecarga. Qual que é o método de corretivo? Substituição da célula. Você não tem muito para onde correr. Material estranho nas células, partículas pretas ou cinzentas. Aí entra uma série de fatores. Pode ser um erro de operação, uma contaminação. Então, qual que é o efeito corretivo? Ajustar a densidade e o nível do eletrólito. E se você perceber que a pane persiste, você verifica se há desequilíbrio da célula ou você pode substituir a célula como um todo. Corrosão excessiva das ferragens. Você pode ver que isso é folheado, defeituoso ou danificado. São as divisões, você pode ver que as divisões estão com algum problema. As últimas causas aqui mais comuns. Marcas de aquecimento ou cor azul nas ferragens. Significa que está tendo um superaquecimento. Metal, quando aquece e depois ele é resfriado, você percebe uma coloração meio azulada. Então, qual que é a causa possível? Conexões frouxas, ocasionando superaquecimento dos conectores ou ferragens entre as células. Se você já viu o que acontece quando você tem um mau contato, muitas vezes é a produção de faíscas. Bom, se você tem uma bateria em que os conectores ali em cima não estão corretamente colocados, você apresenta um aumento da temperatura. Porque o que vai acontecer? Essa bateria vai começar a ter um atrito. E esse, como se fosse liga e desliga, produz arcos elétricos, pequenos ou grandes. Isso aí vai produzindo aquecimento. Esse aquecimento do metal pode provocar um curto-circuito. Quem já viu um circuito que enfrentou o chamado curto-circuito, percebe a presença ou de uma coloração preta, porque queima todos aqueles circuitos, ou azulada, dependendo algumas partes do metal. Qual que é a ação correta? Limpar as ferragens e apertar devidamente os conectores. Então você vai garantir que esses conectores estão sendo colocados da maneira correta. Consumo excessivo de água, ou célula seca. É o desequilíbrio da célula. Tem alguma célula ali que ou está acima ou abaixo. Qual que é a instrução? Retirar as células defeituosas ou realizar aqueles processos que já foram abordados anteriormente.